dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Tá aí, ó, estamos no ar. Eu amo isso, né? Como você sabe, eu amo estar aqui, amo o que eu faço e o que torna esse momento ainda mais especial é saber que eu tenho você que me acompanha todos os dias. Então vamos lá? Vamos conferir o que nós vamos ter hoje? Então vamos lá, juntinhos. Hoje a culinária árabe, que vai além das tradicionais esfirras abertas, enfim. Isso nós vamos conferir bem aqui com o chefe Bassem Kousa, que preparou um verdadeiro banquete árabe, rico em pratos saborosos, que ganharam o paladar do mundo. Olha que maravilha isso aí, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais, adoro, olha aí. Muito bem. Bom, você tem percebido que sua memória não está boa nos últimos tempos, né? Isso é feito para mim. Pois então, à medida que o tempo vai passando, sabe-se que existe a possibilidade de o cérebro ficar cada vez mais lento. No entanto, alguns hábitos podem te ajudar a exercitar a memória. Então, para esclarecer sobre isso e muito mais, está de volta aqui o Dr. Fernando Gomes, que é neurocirurgião, neurocientista do Hospital das Clínicas de São Paulo, e eu também vou ter um super papo com uma jornalista que começou a carreira na década de 90 e aí está ela, trabalhando no rádio e na TV. E quem é de São Paulo está muito familiarizado com esse rostinho e com essa voz, trazendo as primeiras notícias do dia. Afinal, ela apresentou durante anos o Bom Dia São Paulo na TV Globo. Enviando suas dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é 11, estamos em São Paulo, né? 991311594. 991311594. E eu te respondo aqui ao vivo. Agora escreva também o seu nome, da sua cidade. Ah, e se ainda não segue o nosso perfil no Instagram, corre agora lá. @Manhã do Rony, para poder conferir todos os nossos bastidores, as coisas que rolam aqui, que você fica sem saber. Tá combinado? Então vamos lá. Começando. Muito bem. No século XIX, a imigração de povos do Oriente Médio para o Brasil trouxe com eles uma rica herança cultural que, ao longo dos anos, se tornou presente de diversas formas, inclusive na mesa dos brasileiros. A gastronomia árabe não tem apenas uma grande variedade de ingredientes, mas também uma diversidade enorme de pratos típicos. E hoje veremos aqui uma amostra disso, porque afinal o chefe Bassem montou esse verdadeiro banquete aqui. Olha só, dá uma olhada no que ele preparou. Você caprichou, Bassem. Caprichei. Oi, tudo bem? Bem, e você? Obrigado tudo por ter ótimo. vindo. Muito obrigado. Por ter acordado cedo. Obrigado. Imagina, eu acordo mais cedo ainda para ver você. Obrigado. É para ver todo mundo também que está assistindo a gente. E agradeço muito a oportunidade que vocês me dão. Por favor, não. E peço só um segundo no ar, assim, só para dar todos os meus sentimentos para o meu povo. Sim. Com esse terremoto que passou na Síria e Turquia. Eu acho que foi dos momentos mais difíceis. Se eu falo mais difícil do que toda a guerra que a gente passou 12 anos, eu acredito, gente, foi muito difícil. Meus sentimentos para meu povo, melhoras para quem está machucado, meus sentimentos para todas as famílias que perderam também membros da família, crianças, mulheres, homens. Deus, assim, acalma o coração de todo mundo, se Deus quiser, e o que vai vir, se Deus quiser, muito melhor. Espero que sim, está dado o recado e eu faço das palavras do Bassem as minhas também. Já estamos chegando, se não me engano, a 16 mil pessoas que morreram nessa catástrofe, né? Você, na verdade, de onde você é, Bassem? Eu sou da Síria, de Homs, de uma cidade imagina. interior de Homs. Homs. Tem muita gente aqui em São Paulo de Homs. Tem até um clube também. Tem um clube Homs aqui na Avenida Paulista. Isso. Verdade, grande cidade Tem grande. Até os nomes das primeiras famílias de Homs que vêm para cá, que entraram também para construir esse clube. Que bom saber disso. Bom, obrigado, viu? Faz quanto tempo que você saiu da Síria? Eu saí em 2015, cheguei em setembro. Sim. 2015, assim, final do ano.
Já faz 7 anos e meio, mais ou menos. Mas você fala um português correto, como assim? Português é fácil, gente. Não é não? É 7 anos e meio. Uma criança de 7 anos e meio já está falando. Né? Essa tá muito boa. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu jamais conseguiria, acho que jamais conseguiria falar árabe. É muito complicado. Mas está comparando duas línguas, árabe das línguas mais difíceis e mais do mundo. antigas. Eu acho que mais antigas também. É verdade, é verdade. Bom, como é que a gente pode saber o que você trouxe hoje aqui? Então, na verdade, eu trouxe um pouco de cada, assim, tentei o máximo possível trazer o mais conhecido da culinária árabe e poucos pratos também típicos que vocês não conhecem muito. Tá. Por exemplo, Hirak Isbal. Não conheço. Essa comida é uma salada de lentilha. É bem... Ai, adoro lentilha. Bem regional, na verdade. É na região do norte do Líbano, sul da Síria, assim. Perfeito. Que é minha região, na verdade. Tem baba ganoush de beterraba. Baba ganoush eu conheço de berinjela, não conheço de beterraba. E de beterraba também, muito regional, assim, na mesma região, assim, minha região. Tá. Tem baba ganoush de berinjela aqui. Tô vendo. Tem hummus. Hummus, betarrine. Hummus tahine, betarrine também, em árabe, E coalhada seca. Tá. Tem essa aqui, o prato-chefe no meu restaurante. É o quibe assado na brasa. Ah, legal. É muito bom. É quibe mais gorduroso, para não ficar seca, porque quando assa na brasa vai secar, perde a gordura, né? seca. Perde gordura. Tem charuto de uva, que todo mundo conhece. Seu amor. Sim. O isso aqui é uma cru. paixão do tio Rony, é isso aqui, ó. Quibe cru. O quibe cru. Tem tabule. Tô vendo. Tem fattoush, outra salada nossa, não sei se você conhece, Conheço, Rony. fattoush eu conheço. Então, ele é uma salada muito típica nossa, é um dos mais famosos também. Que é isso aqui? Esse aqui é o prato principal de hoje, que eu vou servir para você. O torre de quibe cru. A gente chama de quibe montado. Tá, quibe cru, assim, parecia que um... Quibe cru. O que parece? Um com hambúrguer? kafta, com tabule, com coalhada, com cebola caramelizada. É bem gostoso. É um prato bem gostoso. Daqui a pouco nós estamos juntos. Vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos começar falando de uma coisa muito boa. Para começar bem o dia, boa notícia. E boa notícia, sabe o que é? É o Rede TV Plus. Porque tem muitas novidades esse ano. Tem um prêmio final maravilhoso de R$250 mil. E tem muito mais. Então você pode realizar seus sonhos agora, eu disse agora mesmo. É só você acessar redetvplus.com.br para fazer sua assinatura. Você vai concorrer a prêmios como tudo que você está vendo aí no vídeo, tudo. Olha, tem um monte de coisa que você vai ver. Tem o quê? Tem forno elétrico, tem aspirador de pó, robô, tem aquelas panelas iChef, que são as melhores panelas do Brasil, tem o Nintendo Switch, tem um monte de coisa. E todos os dias, porque todos os dias tem prêmio. Ó, e você pode ganhar um agora mesmo. Como assim, Rony? Pode ganhar agora mesmo. É só você assinar o redetvplus.com.br e ganhar um prêmio imediato, em dinheiro, de até R$300. Como? É só você girar a roleta e é dinheiro na hora. Clicou, girou, ganhou. A assinatura é apenas uma fortuna, R$5. E você pode fazer da forma que você preferir, inclusive por Pix. Aproveita, seja moderninho. Ganhar só depende de você. É ou não é? Já entrei nessa também, viu? redetvplus.com.br, o maior festival de prêmios do Brasil. Eu quero te falar só sobre esse prato uma coisinha. Fala. Ele é um prato muito gostoso com araque. Conhece o araque? Pô, adoro araque. Isso mesmo. Adoro araque. Só que de manhã a gente não pode falar de bebida alcoólica, nem tomar bebida alcoólica, né? É? Mas eu adoro araque. Você gosta, né? Gosto. Ótimo. E tenho várias garrafas de araque em casa. É muito gostoso com esse prato. E a gente está lançando agora esse prato porque é aniversário do meu restaurante. Quanto tempo? 4 anos já. Parabéns! 4 anos. Foi ontem, dia 8 de fevereiro. Parabéns! Muito obrigado mesmo. Parabéns! E onde é que fica seu restaurante? Tá na Rua dos Pinheiros, 537. 537. E eu te acho onde? Arroba o quê? Bar Zingo e Ringo no Instagram. Como é que é? Bar Zingo e Ringo.
Zingo e Ringo? Isso mesmo. Por que você escolheu esses nomes? É porque esse nome é muito famoso lá. Na verdade, um apelido para quando tem duas pessoas sempre juntos, assim, sabe? João e Maria. Não sei o que vocês falam aqui. João e Maria. Não, acho que vocês falam banana de pijama, né? Banana de pijama, sim, mas João e Maria. Também tinha Cosme e Damião. Isso. Tem esses nomes assim. Duas pessoas sempre juntas, assim. Zingo e Ringo. Beleza. Já volto aí. Isso. Ó, minha criança, eu vou dizer uma coisa. A memória é a forma como o cérebro adquire e armazena informações. Eu diria que seria uma espécie de HD, tá certo? E uma das funções mais complexas do organismo humano. O esquecimento pode ser alguma coisa perfeitamente normal. Já perguntei para esse nosso convidado e ele disse que pode ser perfeitamente normal no processo de envelhecimento de uma pessoa. Porque, afinal, à medida que nós envelhecemos, o HD fica carregado demais, né? Então, existem várias mudanças que ocorrem em todas as partes do corpo, inclusive no cérebro. Hoje, o doutor Fernando, que é neurocirurgião e neurocientista do Hospital das Clínicas de São Paulo, está de volta e vai nos esclarecer algumas dúvidas a respeito do assunto. Obrigado, querido, por voltar. Você fez sucesso. O que voltou e fez sucesso. Muito obrigado. Olha como tem coisa aqui, gente. Eu, de certa forma, tenho alguma familiaridade com isso, porque a minha madrasta, que não era madrasta, era uma boa madrasta, minha mãe morreu muito cedinho, papai casou de novo, e eu tive uma outra mãe, eu adorava ela, e ela morreu de Alzheimer. Então, tudo isso que está aqui, a gente levava para ela. Então, nós vamos depois falar sobre isso, né? Bom, vamos começar a falar por uma coisa que sempre, isso de certa forma, perturba a cabeça das pessoas, para entender. O que é amnésia? Rony, amnésia significa a perda de memória. E ela pode ser classificada de diversas maneiras. Por exemplo, anterógrada, eu não consigo memorizar fatos a partir de agora. Retrógrada, por exemplo, eu não lembro de coisas que aconteceram anteriormente. Esquecimento, todo mundo tem. E até faz parte do processo de consolidação de memória. Por exemplo, um aluno tem uma aula, ele esquece a matéria, o que a mãe fala? Vai estudar, menino. Sim. E pela repetição, ele vai então modulando o funcionamento dos neurônios e trabalhando com uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade, que é facilitar as sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, para que aquela resposta, aquela informação venha à luz da consciência de uma maneira mais rápida. Então assim, esquecer até certo ponto é normal. Quando a gente fala amnésia, é aquele problema de perda de memória. Tá, então essa é a diferença. Essa é a principal diferença de nomenclatura. Perfeito. Agora, por que a memória é afetada na medida em que a nossa idade avança? Bom, como todo o corpo humano, existem mudanças que acontecem. Por exemplo, o nosso desempenho muscular não é exatamente o mesmo. A mesma coisa acontece com o funcionamento do cérebro e das células que fazem parte desse órgão. Então, a própria transmissão elétrica ela pode reduzir a sua velocidade. O próprio cérebro, e a gente pega áreas específicas, como, por exemplo, o lobo temporal e o hipocampo. Eu vou mostrar para você uma região mais específica. Por exemplo, aqui eu tenho uma representação de um cérebro humano. A posição correta, se fosse em mim, seria essa aqui. Eu vou virar para baixo, tá? Para ficar mais simples, e mostrar duas áreas extremamente importantes. A região do lobo temporal direito e a região do lobo temporal esquerdo, vista de baixo. Tá? E aqui, mais no meio, nós temos uma estrutura chamada hipocampo, direito e esquerdo. Essas duas estruturas, mais mesiais, elas têm a função de arquivar todas as nossas experiências. Conforme o tempo passa, a idade vem, é natural que exista um certo grau de atrofia nessa região e, portanto, o desempenho do cérebro em memorizar venha a ficar um pouco comprometido. Mais do que explicado. Já estou mais tranquilo. Agora, tem outras coisas também, né? Sim. Por exemplo, alterações hormonais, né? O próprio desempenho físico da pessoa pode impactar. A gente sabe que pessoas que fazem mais atividade física acabam, na verdade, tendo a sua memória mais bem desenvolvida. Olha que curioso, não é só atividade intelectual, não. A atividade física também impacta no funcionamento da mente. Como é que a gente sabe que a memória está normal? Bom, se a gente quiser fazer uma coisa acadêmica,
sendo submetido a um exame que a gente chama de neuropsicológico. É lógico que o neurologista é apto e outros especialistas também, mas uma avaliação extensa das habilidades cognitivas pode ser feita e você consegue distinguir entre o que está normal e o que está alterado. Agora, no dia a dia, bem prático aqui, se você começa a ter prejuízo na sua vida, ou seja, perder compromisso, se embaralhar com dinheiro, começar a ter problema de relacionamento, desempenho nas suas atividades, alto lá. A memória, ela precisa ser trabalhada. E se você está com problema, precisa procurar um especialista, Rony. E como é que a gente fica sabendo? Quer dizer, a sintomatologia pode ser múltipla, as sintomatologias, né? Mas quando é que a gente sabe, quando é que o médico pode diagnosticar Alzheimer? Bom, vamos lá. Geralmente acontece numa idade mais avançada, depois dos 60, 65 anos de idade. A queixa pode ser a clássica, alteração de memória, alteração de atenção, mudança de comportamento, dificuldade para realizar coisas que fazia anteriormente muito bem, como, por exemplo, se vestir, utilizar os talheres, se localizar no espaço. Começar a mudar muito o comportamento, então às vezes a pessoa fica muito irritada, ou então ela fica, na verdade, muito passiva frente a uma conversa que tinha um bom desempenho anteriormente. Então tudo isso faz parte da anamnese do exame neurológico. Tá. Aí progredindo, né, Rony? Você vai fazer ali um exame de tomografia, de ressonância, exames de sangue, porque diversos outros problemas podem provocar um quadro similar ao Alzheimer no seu Alzheimer, como, por exemplo, carência de vitamina. Então, vitamina D, vitamina B12, alterações no próprio cérebro, depois que a pessoa, por exemplo, sofre um pequeno trauma de crânio, podem parecer Alzheimer e não ser. Não são. E outra coisa, depressão. A depressão na terceira idade, ela pode simular um quadro de demência. Então, não adianta ir lá já achar que é Alzheimer, começar a fazer um tratamento, uma reabilitação, sem antes descartar essa possibilidade. Olha que interessante isso aí, porque eu conheço muita gente que tem uma doença neurológica desse nível e pensa que é Alzheimer. Muitas vezes não, tem uma chamada HPN. Né? Isso. Bom, a HPN, a hidrocefalia de pressão normal. O que é isso? Não sei. O líquido que é produzido naturalmente dentro do cérebro, ele se acumula mais do que o normal. E o cérebro fica comprimido de dentro para fora. E com isso a pessoa fica com alteração de memória que parece o Alzheimer, mas não é. Dificuldade para andar, parecendo Parkinson, mas não é Parkinson, e incontinência urinária. Então, é um quadro que muitas vezes se mostra com esses 3 sintomas e muitas vezes a pessoa ganha ali o diagnóstico inadvertido de Alzheimer, começa um tratamento, não é. E a grande diferença é que tem um tratamento, com uma cirurgia neurológica, que a pessoa volta a ficar absolutamente normal. Olha que legal. Ó, nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco eu continuo aqui com o doutor Fernando Gomes, que ele vai, inclusive, nos dar dicas de como você pode estimular a sua memória. Falando nisso, sua memória está em dia? Então não esqueça que já a gente está de volta. Conta bobagem. Ai. Então, estamos de volta aqui para todo o Brasil com o Dr. Fernando Gomes, que é neurocientista e neurocirurgião do Hospital das Clínicas de São Paulo, que é a grande referência médica, se cabe isso, da América Latina. E nós estamos falando hoje sobre memória. E aqui no intervalo, eu perguntei para ele, Fernando, por que a gente não esquece de andar de bicicleta? Olha só, Rony, existem algumas memórias que estão relacionadas com procedimento. Por exemplo, a gente aprende a andar uma vez na infância, a gente sequer sabe se comunicar de uma forma organizada em termos de linguagem, mas uma vez que você aprende a andar, você acaba desempenhando essa tarefa para sempre. A mesma coisa, por exemplo, pedalar, andar de bicicleta. Então, uma região profunda do cérebro, chamada gânglios da base, cerebelo, são envolvidos nesse processo e isso fica muito arraigado. E geralmente são coisas que a gente aprende utilizando neurônios em espelho. Então, por exemplo, é como dançar. Você observa primeiro um casal dançando, ou então surfando, ou então patinando ou andando de bicicleta, e depois disso você vai tentar fazer um movimento.
os neurônios entram num processo de sincronia e depois disso, na verdade, acontece a neuroplasticidade. Então, esse tipo de memória é diferente de você lembrar de um fato, lembrar de um evento, ou lembrar, por exemplo, até mesmo de falar num outro idioma. Nós estamos com um monte de recursos aqui. Me explica, isso Bom, de fato ajuda? Ajuda porque a partir do momento que você estimula os neurônios, querendo desempenhar aquela tarefa, a memória, você vai facilitar o processo de reabilitação e eles passam a funcionar da maneira que a gente deseja. Perfeito. Então vamos lá, pergunta básica, né, do consultório. Doutor, eu posso fazer palavra cruzada, ou então caça-palavras, funciona mesmo? Sim, é uma ótima forma de você estimular a sua mente e a sua cognição. É lógico que não é só essa a única forma. Se você treina muito a palavra cruzada, você vai ficar craque em fazer palavras cruzadas. E só isso não basta. Mas já é um ótimo começo. Outras dicas. Quem não precisa ir, por exemplo, no mercado, em uma farmácia, fazer compra? Isso é muito normal. Claro. Por que não fazer uma lista? Dica prática, tá, gente? Para usar no dia a dia mesmo. Faz uma lista do que você precisa comprar, por exemplo, guarda no bolso e tenta não utilizar. Como assim? Você vai lá e faz sua compra. Antes de chegar no caixa, se você quiser, para não perder a viagem, aí você checa se os itens estão ali dentro da sua cestinha ou não. É uma forma prática de você desenvolver a sua memória de curto prazo. Boa ideia. É uma forma que todo mundo pode utilizar no seu dia a dia. A mesma coisa, eu me aventuro a dizer, quando você vai, por exemplo, num restaurante e você tem uma conta para pagar. Em vez de simplesmente olhar ali e ficar fazendo conferência, tenta com a sua própria cabeça ir manuseando os números e chegar num número aproximado antes mesmo da conta chegar. Entendi. Outras atividades, jogos de tabuleiro. Então, por exemplo, aqui, né? Um jogo de dominó. Isso aqui ajuda, além de ter a questão relacionada com o relacionamento interpessoal, desenvolver a inteligência relacionada à estratégica, desenvolver também a questão de você projetar o que está acontecendo na mão do seu adversário. Entendi. E, enfim, estimular a sua memória também. Como, por exemplo, aqueles famosos joguinhos clássicos que você tem, que você pega várias imagens, coloca de ponta cabeça e depois a pessoa ela fica buscando onde está o seu par. Exatamente. É uma forma prática, divertida e lúdica, assim como também um próprio jogo de carta. Então, olha só que interessante. Quando você vai jogar truco, por exemplo, estou dando um exemplo desse jogo, mas pode ser qualquer um. Sim. Você ainda mexe com a questão da conversa através dos sinais com os outros que estão jogando, a questão do próprio blefe, que já vai um pouco além da memória, tem um certo grau de malícia, isso faz parte do desenvolvimento da inteligência. E, obviamente, né, Rony, ler livros. Aqui eu trouxe 2 exemplos de livros meus, por exemplo, Cérebro Ninja, ou Se Ninguém Fala, Ninguém Fica Sabendo. Cérebro Ninja, eu gostei do título. Esse livro aqui eu escrevi justamente para estimular as pessoas a como, de uma forma muito prática, antes de, obviamente, precisar ir no médico, ter a sua inteligência desenvolvida e evitar problemas de memória, por exemplo. Tá, e o outro ali é, Se ninguém fala... Ninguém fica sabendo. Esse aqui é um livro super bacana, que é o meu novo livro, né, que eu publiquei no final do ano passado. Eu escrevi junto com a minha filha, a Amanda, futura médica, está prestando para medicina. E aqui a gente fala um pouco sobre relacionamento entre pai e filho, um pai neurocientista, uma filha que deseja também seguir a carreira médica, com várias dicas. E olha só, você que está assistindo a gente também pode tentar e utilizar esse momento para treinar a sua memória. Tudo isso que você viu, tudo isso aqui que a gente está conversando, a pessoa pode pegar e levar para uma outra pessoa, ainda hoje, contar o que escutou aqui, o que ouviu, porque só o fato de você assistir, por exemplo, um filme, uma novela, um programa com tanta informação como o seu e levar para outra pessoa, você está treinando a sua memória. É lógico que talvez você não lembre de tudo, depois você volta ali, assiste de novo, mas esse leve e trás de informação faz com que a nossa memória fique afiada. Sensacional. Espetacular. Temos perguntas, não? Ainda não? Tá. Perguntas que as pessoas que estão nos assistindo agora, normalmente elas desenvolvem. Bom, então, exemplo, a gente está acostumado, por exemplo, a cozinhar, fazer um monte de outras coisas. A gente pode estimular também a memória dessa forma? Pode, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo típico para você. Tem até um neurocientista americano que cunhou esse nome, é bem legal. Neuróbica. Da mesma forma, Rony, que tem aeróbica, ou seja, a pessoa vai lá para a academia, aí aprende uma sequência de movimentos, treina a coordenação motora, treina músculo, fica bonito. Existe alguma coisa que você também pode fazer com o cérebro, chamado neuróbica. Então, são exercícios que, de uma forma maliciosa, você treina o seu cérebro para te dar um desempenho melhor. Por exemplo,
Você tem um ritual, todo mundo tem um ritual para tomar banho. Sim. É lógico, dentro do limite da segurança e da limitação de cada pessoa, por que não, de vez em quando, tomar o mesmo banho com os olhos fechados? Você vai treinar a memória espacial, onde você deixa o sabonete, onde você deixa o shampoo, o condicionador. Olha que bacana, né? A escova de dente, a pasta, e ter aquela experiência durante aquele período. Para não ser algo tão arriscado, porque às vezes a pessoa tem alguma questão de equilíbrio, por que não escovar os dentes com a mão ao contrário? Então seria uma espécie de neuróbica, fazer coisas que habitualmente nós sabemos como fazer, mas utilizando o outro lado do corpo. Isso faz com que a transmissão de informação precise passar principalmente por um grupo de fibras chamada corpo caloso, que faz a conexão entre os dois hemisférios cerebrais. É uma forma muito bacana de você colocar o seu cérebro para funcionar. Vou tentar, porque na verdade, essa coisa que você tem de certa maneira, guardada no seu HD, que é sensorial, não é nem visual, mas você usa sempre os olhos para isso. Eu achei isso muito interessante. Escovar o dente com a mão ao contrário, pode deixar que eu vou fazer. Tomar banho de manhã agora com o olho fechado, porque eu sei onde está tudo. Quer dizer, mas estou olhando, não precisa olhar. Eu vou fazer isso. Isso é bacana. E outra coisa também, né? A gente tem uma experiência durante um dia. Acordamos, nos preparamos, vamos para o trabalho, ou ficamos em casa e arrumamos tudo. Antes do período do sono reparador, que é super importante para a memória funcionar bem, por que não fazer uma revisão do dia como ele aconteceu? E muitas vezes, tem perguntas que eu faço, obviamente, no consultório, para uma pessoa que está com suspeita de Alzheimer, ou que teve Covid e depois ficou com uma alteração cognitiva, e a gente fica besta como as pessoas percebem que se esquecem das coisas normais do dia a dia. Por exemplo, o que você tomou no café da manhã? O que você comeu no almoço? Como foi o seu jantar? Quais foram as pessoas que você manteve contato telefônico durante o dia? A gente tem um monte de oportunidade no dia a dia para ficar estimulando a nossa memória. E muitas vezes a praticidade faz com que a gente fique distante disso. Pessoal, é hora de parar com essa tal de praticidade e utilizar esses recursos do dia a dia. Então, fazer um recall no final do dia. O que você fez? Com quem você falou? O que você comeu? É um exercício extremamente fácil e importante de ser feito. E assim será. Querido amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Onde é que eu vou te encontrar? Bom, a gente está no consultório, né, que fica na Avenida Angélica, 1968, o telefone 3825-2444. Nas redes sociais Isso, também. sim, quero saber. Né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Olho Clínico, com o Dr. Fernando Gomes, quando a gente fala sobre diversos temas relacionados com a medicina, com o bem-estar, com saúde, com novidades. E, enfim, sempre aqui junto com você quando você me chamar. Vou chamar sempre. Obrigado, querido. Obrigado a você. Tamo junto. Tamo junto. Vou lá falar com o Bacem agora, porque ver o que está fazendo. O que você está fazendo, Bacem? Então, estamos começando a preparar agora o quibe montado. Daqui a pouco vamos começar a montar os pratos principais. Ok. Precisava fritar um pouco de carne moída temperada para conseguir fazer a camada de carne moída. Que fica, é como se fosse um sanduíche. Isso, na verdade mas sem pão, no lugar de pão vem quibe cru Vem mesmo. quibe cru, Isso. Muito legal. Agora, como é feito o hummus? Porque uma coisa que a gente sabe que é feito com grão de bico e tudo, mas explica pra gente como é feito isso. Olha, o hummus é muito... É uma coisa que muita gente fala, tipo... Gente, mas o hummus só grão de bico e tahine, mas na verdade ele é muito mais que isso, porque o hummus, o grão de bico que você tem que usar, você tem que cozinhar muito tempo no fogão. Sim. E não pode usar a panela de pressão, porque ele derrete, sai todo sabor, fica sem sabor. Não pode? Sabe, igual quando você usa grão de bico de conserva? Sei. Vira igual se você usa a panela de pressão. Então, melhor você usa a panela normal. Então, ele leva muito tempo no fogão para ficar no ponto certo. Quanto tempo, mais ou menos? Usando bicarbonato de sódio, antes de colocar para ferver, pode ser 3 horas a 3 horas e meia no fogão até ficar ao ponto certo. Uau, é tempo, hein? E tem que deixar ele de molho 24 horas e trocando a água a cada 8, 9 horas tem que trocar a água. Ele é trabalhoso, não é uma coisa muito fácil. Claro, também tem que usar uma tahine boa, né? Sem dúvida. Um sabor bom. Gosto. Ótimo, viu? Tem uma pessoa que está vendo a gente agora que é fanática por comida árabe.
Quem? Uma moça que divide a casa e a cama comigo. Ah, tá. Beijo também, estamos com saudade, viu? Aí, Kika, morra de vontade, tá vendo? Isso, Muito bem. cadê o quibe cru, né? Ah, cadê o... E ela faz um espetacular. O que você está fazendo, você? Eu Não é araque? Não é. É soda de romã. Soda de romã. Soda de romã. Eu tô tentando fazer, assim, ela... Parece um caramelo. A gente faz, isso. Essa aqui é o molho de romã. O que eu vou dizer, melhores xaropes de romã que existem são sírios ou libaneses. Isso mesmo. A gente geralmente decora o copo com molho de romã. Tá. Aqui tem molho de romã com água de água de flor, Tá. e água com gás e rodelas de limão. É bem gostoso essa Mas não tenha soda. dúvida que vai ser gostoso mesmo. Isso é bem a praia do tio Rony, isso aí, viu? E é com gás. É com gás. Fica mais gostoso porque o romã é cítrico doce, né? É. Então, com coisa cítrica, fica muito mais gostosa usar água com gás mesmo. Por isso a gente faz soda mesmo. Deixa eu provar. Opa, por favor. Eu queria saber assim, o que não pode faltar numa mesa... Árabe, É. tudo que você está vendo. Na verdade, não, olha, as pastas. Eu acho que as pastas a gente não consegue viver sem pasta, sabe? Hummus, baba ganoush, coalhada. Passa. Não, mas também... Mas Baba olha, ganoush de eu a beterraba. taifa ali, que eu adoro também, a taifa de taifa, nozes. essa aqui, ó. Eu gosto de nata. Tá. Eles falaram que se eu gosto mais, puxa mais nozes, eu falei, então vou fazer de nozes. Ah, lindo, adoro. Então. Já vou servir também para você sobremesa depois do almoço. E agora a gente vai começar com entradinhas. Estou perdido, vou começar a fazer agora os programas com paletó fechado. Que está ficando uma coisa feia. Gostou? Já. Foi bom? Muito bom. Ai, que ótimo. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Fique à vontade. Glorinha tem, vamos dizer, embora ela tenha 19 anos de idade, ela tem mais de 25 de profissão. Não sei como ela consegue isso, né? Ela veio do interior, aqui para a nossa capital, Paulista, durante muito tempo me acordou. Na época tem todos os telespectadores, né, de São Paulo com seu bom humor no telejornal Bom Dia São Paulo. Isso na TV Globo. Depois ela passou pela CNN, na CNN, onde se destacou no entretenimento. E hoje ela está aqui para bater um papo com a gente. No programa de hoje eu recebo essa bonitinha, competente, impecável. Como é que eu vou adjetivar? Glória Vanik. Ai, Rony. Não levante, meu amor, fique aí, por favor. Obrigada. Tá tão Obrigada. linda. Um prazer enorme estar aqui. Meu. Obrigada Meu. pelo convite. Não me tire esse prazer, que ele é meu, só meu. Muito bem. Você está bem, meu amor? Eu tô ótima. Eu tô muito bem. Você E já provou? agora, ainda não provei, tava te esperando. É uma coisa, é uma água mineral com sabor, flavorizada, ó. É impecável, né? Porque essa água de flores... né? Exatamente. Lindo. Uma delícia. Como é que você entrou no jornalismo? Eu sei que você veio lá do interior. De que cidade? Olha, eu sou carioca, na verdade, né? Bem-vindo ao clube. Nada é perfeito. Somos nós. É isso. Também sou. Mas eu sou paulista Eu também. de coração. De coração. É isso. Eu me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo com 15 anos, com a minha família. Tá. Fui morar em São Carlos, no interior aqui de São Bela Paulo. cidade, gosto muito. Morei Melhor lá 3 clima do anos. Brasil, você sabia? Sim, sim. Carlos. Isso, é capital tecnológica e tal. Sim, e eu como sou aviador, o Museu do Broa, adoro. Coisa mais linda. E aí, morei lá 3 anos e fui fazer faculdade em Bauru, Tá. na Unesp de Bauru. Que é uma bela faculdade também. Bela faculdade. E foi lá que eu comecei a trabalhar. Na época que eu comecei, Rony, o sindicato lá em Bauru não permitia que fizesse estágio. O jornalista Como não podia fazer estágio. assim? Tinha mas essa restrição. Que coisa inteligente. Como é que você vai trabalhar sem fazer estágio? E aí eu queria trabalhar já na área, né? E pensava, como é que eu vou fazer? Aí fiz um curso, no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz o curso de radialismo no Senac. Tá. De locução e tal. E ali, durante o estágio, fiz estágio na Rádio Bandeirantes, local. E aí eu fui contratada pela rádio. Mas, obrigada, tudo muito lindo. E eu falei, gente, é isso que eu quero. Adorava rádio, adoro rádio, porque rádio mexe com o imaginário, eu Também. adoro. Adoro né? rádio. Mas aí tinha um colega da rádio que fazia programa de esportes e tal, num canal local de TV. E eu comecei, puxa, como é que faz? Como é que eu vou lá e tal? Mas eu, olha,
eu infernizava aquele cara. Quem é aquela bonitinha ali? Ah, e aquela é a Glorinha com uns 3, 4 anos, mais ou menos. Bonitinha. Mas para, Glória. E aí teve um dia que eu acho que ele ficou cansado, né, de tanto eu ficar ali. Olha, o Inácio de Loyola. Esse é meu querido amigo. Olha só, Ele me chama foi de uma Rony Boa premiação- Praça. Uma premiação que eu recebi na escola. E essa aí do tempo da faculdade, da época que eu tinha banda na faculdade. Quanta coisa vocês pegaram. Tem de tudo aí, dançando também. Dançando. Que delícia. E aí, ele falou, vai lá, era uma produtora que era responsável por aquele canal. Falou, vai lá na produtora e conversa com os caras lá, então. Aí eu cheguei na produtora, né, e fui lá conversar e tal. E eles perguntavam, mas você sabe editar? Sei. Você sabe produzir? Sei. Eu falei que eu sabia tudo. Não sabia nada. E o máximo que eu sabia era produzir para rádio. E aí, o dia que eu entrei na ilha de edição deles, que era com os equipamentos mais modernos na época, que era o Betacam e tal, era um Senhor, equipamento, modernão, imagina. assim, sabe como é que é? E na rádio era fitão de rolo, assim, Isso. né, ainda. Veio Cortava Beta, com que gilete. maravilha. Então, Eu fiz meu primeiro curso de edição foi com gilete. é isso, eu trabalhava na rádio com gilete. E aí, a hora que eu entrei naquele lugar, eu falei, lascou. Não sei nada, não sei por onde começar, o que eu vou fazer. E aí, muito sutilmente, eu chegava no editor de imagens e falava, tudo bem, que interessante, como é que é isso? Ah, o que você apertou, né? E ia lá perguntando, ele sacou que eu não sabia nada, e ele foi muito querido e foi me ensinando. E ali eu aprendi, foi numa produtora que eu aprendi, que eu tive meu primeiro contato com TV. E fiz muito comercial, fiz muita locução, eu queria... Antes de fazer jornalismo, a minha intenção era ser dubladora. Eu adoro dublagem. Ai, Rony, eu adoro também. Mas aí, quando eu vi que eu tinha que fazer o curso de artes cênicas, eu falei, acho que eu não vou dar conta de artes cênicas. Eu tinha uma dificuldade muito grande de decorar texto, sabe? E aí, eu falei, bom, aí conversando com o professor aqui e ali e tal, ele falou, não, o teu curso é jornalismo. E realmente ele acertou. Mas a coisa da dublagem sempre ficou em mim. E aí, quando eu trabalhava em rádio, ou quando eu fui gravar comerciais e tal, eu adorava mudar a voz. Então, dependendo do produto, eu mudava a voz, fazia uma voz diferente. Às vezes entrava uma sequência, assim, lá em Bauru, de 5 comerciais seguidos com a minha voz, só que com vozes diferentes. E foi assim que eu fui parar em TV. Aí dei uma pausa na produtora no meu último ano para fazer o TCC. E a minha orientadora falou, olha... Glória, você sabia que a TV Bandeirantes vai fazer um teste para repórter e tal? Eu falei, mas eu não posso ser repórter, eu não sou formada e tal. Vai lá, eu te inscrevi. Ela falou, eu te inscrevi. Vai lá para ver como é que é. Aí eu fui, né? Não tem nada a perder, vou, né? E aí puseram todo mundo dentro de uma van, levaram a gente numa cratera que tinha na cidade e falaram, ó, cada um faz uma reportagem aqui. Desceu todo mundo, cada um fez a sua e tal. E aí, alguns dias depois, me ligaram e falaram, olha, você passou no teste. Aí eu expliquei, olha as viagens, que delícia. Gente, quanta coisa vocês pegaram. E aí eu falei, mas eu não posso ser repórter e tal. Mas qual que é a sua formação? Você tem alguma outra formação? Eu falei, tenho, de radialista, né? A nossa apresentadora pediu demissão. Uau. E você pode apresentar jornal desde que não faça entrevista. Você quer? Eu falei, tá bom, Ué? né? Passa o cavalo selado, arreado, você não vai montar? Ô, Glorinha, tem que fazer isso. E aí lógico. eu fui apresentar jornal, Mas você- não era nem formada Mas ainda. você pediu demissão também da Globo, eu não entendi isso Foi. até hoje. Rony, eu acho assim, a gente tem propósito na vida, não tem? Tem, claro. E eu gosto de viver dentro do meu propósito. Eu vou falar para você uma coisa. Não é para ficar todo cheio de si, não, hein? Mas esse foi o melhor hummus bitarrino que eu comi na minha vida. Nossa, obrigado, Você é viu? insuportável. Obrigado. Obrigado, viu? Parabéns mais uma vez pelos 4 anos. Muito obrigado. Fala mais uma vez onde eu posso te encontrar. Na Rua dos Pinheiros, 537, Barzingo Ringo. Eu achei muito Isso, engraçado. na Rua dos Pinheiros. Zingo, Ringo. É isso aí. Espero que vocês vão gostar Não, desse vou prato, provar já. gente. Tenho Tem mais certeza. azeite, ele combina muito com azeite. Ok. Por favor. Eu também vou querer. É muito interessante isso aqui. Bom, uma Nossa, coisa que que eu queria delícia. saber de você é o seguinte. Estamos aqui ao vivo. Sim.
E sempre tem Adoro ao vivo. aquelas passagens meio que não dá para consertar. Né? E eu aprendi isso. Derrubou um prato, caiu um lenço pelo barulho, é branco. A gente vai brincando, mas você já passou por alguma coisa constrangedora, assim, em programa ao vivo? Porque você fazia tudo ao vivo. Constrangedora? Ai, Rony, eu já quase caí. Aliás, eu caí uma vez. Ó, Eu caí uma vez. Eu estava no meu período de experiência aqui na Globo de São Paulo. Pior ainda. Né? Aqueles 3 meses de experiência. E aí a gente ia fazer uma entrada ao vivo no Banespão, né? Agora é Farol Santander, mas na época era o Banespão. Banespão. E eles iam abrir o acervo de obras de arte pela primeira vez à população. E eles montaram, então, aquelas tapadeiras, né? Onde penduravam os quadros, as obras de arte e tal. E a gente ia mostrar aquilo em primeira mão no Bom Dia São Paulo. Então, a equipe, a gente estava todo mundo preparado. Combinei com o cinegrafista, um querido, super experiente, Nestorzão, um beijo se estiver vendo. E aí, não, vamos fazer assim, eu vou por aqui, você vai por ali, a gente fazendo um negócio, eu falo isso e tal, combinando tudo. Ensaiamos, coisa que raramente se faz ao vivo, a gente ensaiou antes da entrada ao vivo. Beleza. Aí, na flor do nervosismo, né? Na hora em que a gente entrou no ar, eu comecei a andar de costas para mostrar, né? Mostrando e fui andando de costas. Tropecei no pezinho de uma tapadeira daquela e caí sentada. Só que antes de cair sentada, eu tentei me agarrar numa obra do Volpi. Que graças a Deus a minha mira é muito ruim, apareceu só a minha mãozinha fazendo assim e eu não consegui segurar no quadro e caí sentada no chão. O Nestor, muito experiente, a hora que ele viu o que estava acontecendo, ele já fechou a imagem num quadro. E o que vazou no ar foi a minha mão e um hihi, que foi a minha reação instantânea quando eu caí sentada. Continuei falando, levantei e ele só olhava para mim e falava, tipo, vai que eu tô contigo, né? Ele olhava para mim assim. E aí eu levantei e continuei. E a gente ainda tinha uma entrevistada na sequência. Eu fui até aquela moça, ela gentilmente não riu, me deu a entrevista e aí eu devolvi para o estúdio. Eu falei, perdi meu emprego. Né? Aí a editora-chefe ligou para mim e falou assim, só tem uma coisa para te dizer, nunca mais ande de costas ao vivo. Aí eu aprendi a lição, nunca mais fiz isso. Lógico. Até o Fredo Volpi, de onde ele está agora, sei lá, deve ter te orientado nesse sentido também. Nunca tente segurar num quadro meu, foi isso que ele falou para mim. Glorinha, o que é improviso consciente? O que é isso, hein? Improviso consciente é um conceito que eu criei, Rony. Porque, enfim, quem lida com ao vivo, lida com improviso todos os dias. Mas as pessoas têm uma ideia de que o improviso é gambiarra, que o improviso é fazer de qualquer jeito. Não é. E o improviso você só faz se você tiver domínio total Correto. dos assuntos, Correto. do ambiente, de tudo que você pretende fazer. E se ocorre o improviso, você consegue improvisar decentemente. Quando eu tomei aquela decisão interna que eu te falei lá na Globo, alguma coisa borbulhava dentro de mim, porque eu tinha uma grande experiência, né, com o improviso, com pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, e aquilo ali começou a se movimentar. Eu fui para a CNN e comecei em paralelo a montar a minha empresa, a montar um projeto meu, que era em cima do improviso consciente. Só que aquilo estava dentro de mim, eu não conseguia pôr para fora, eu não conseguia traduzir aquilo em palavras, eu demorei. Imagina uma jornalista angustiada porque não consegue traduzir a ideia em palavras, né? 30 segundos nós temos para encerrar o programa, vai. 30 segundos nós temos. Então, o improviso consciente é uma técnica que eu levo para empresas e para as pessoas, para que elas possam se relacionar melhor, resolver problemas e se comunicar melhor. E isso gera uma motivação e uma satisfação muito maior dentro das empresas e para as próprias pessoas no seu dia a dia. Viu como é ao vivo? Você, obrigado, Glorinha, amo você, obrigado, meu amor. Obrigada, Rony. Maravilha ter sua presença hoje aqui, Prazer querida. enorme. Você, minha bonitinha, olha, vou pegar meu ataif agora aqui de nozes e espero você aqui amanhã, às 9 da manhã até às 10h30. Beijo. Até amanhã.